de tratar de um outro tema que o senador Álvaro Dias, o senador Paulo Paim já abordaram na semana passada. É uma questão muito importante que compôs a minha agenda da campanha eleitoral em 2010, porque assumi o compromisso com os servidores e participantes do Fundo Aeros de tornar isso uma prioridade do meu mandato. Por isso, eu volto a falar da questão do Fundo de Previdência Complementar Aeros, o Fundo de Pensão dos ex-funcionários da Varig e da Transbrasil, que atinge diretamente 10 mil aposentados e pensionistas do meu estado e de outros estados brasileiros. Tenho repetido muitas vezes aqui nesta tribuna a minha preocupação sobre esta grave questão social. E, mais recentemente, outros colegas, como o líder do PSDB no Senado, o senador Álvaro Dias, aqui presente, o senador do PT, Paulo Paim, e o líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno, também têm tratado de modo acertado do descaso do governo com os aposentados e pensionistas do Fundo de Pensão Aeros, mesmo após uma decisão da Justiça. Decisão da Justiça não se discute, se cumpre a decisão da Justiça. É inadmissível o que está acontecendo. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Álvaro Dias. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência tem sido solidária à causa desses aposentados. Nós não podemos abandoná-los. Estão há muito tempo praticamente isolados, travando uma batalha inglória, enfrentando um governo que demonstra uma insensibilidade inexplicável. Até uma decisão judicial se admitia a relutância do governo em atender o pleito desses aposentados e pensionistas. Mas depois da decisão judicial, o governo tem o alvará, ele passa a ter a procuração para atender sem receio de errar. Ele está juridicamente autorizado a pagar aquilo que devem aos aposentados. Se alguma dúvida ainda persistia, certamente não há por que ter dúvida em relação à seriedade de um procedimento dessa natureza, à correção de uma atitude dessa natureza. Por isso, nós estamos inconformados, como Vossa Excelência. É inusitado isso que está ocorrendo. Um governo tem o dever de discutir judicialmente questões que ensejam dúvidas. Esta foi discutida judicialmente e houve uma solução. Portanto, não há por que o governo, que num primeiro momento acenou com a hipótese de atender a decisão judicial e depois recorreu inexplicavelmente, descumprindo um compromisso anunciado. Nós estamos desejosos de que o governo reveja esta posição, que a presidente da República, ela poderia assumir a responsabilidade e comandar esse processo, desautorizando as decisões anteriores, para que esses aposentados pudessem, ainda em tempo, fazer valer os seus benefícios. Nós tememos, já 700 já faleceram, esses foram embora. Outros, a média é de mais de 70 anos de idade dessas pessoas. Portanto, o receio que temos é que, quando isso for resolvido, finalmente, muitos já se foram desta vida. E isso é dramático, isso é perverso, isso é cruel. O governo não pode continuar agindo com essa insensibilidade. Eu cumprimento Vossa Excelência, porque esse assunto tem que estar presente no dia a dia do nosso trabalho aqui no Senado. Muito obrigada, senador Álvaro Dias. E Vossa Excelência, como já referi aqui o Rubens Bueno, o senador Paulo Paim, temos mantido o assunto na pauta, porque é a única maneira que nós, do ponto de vista legislativo e político, temos para auxiliar e incluir essa agenda na pauta política, para que fiquemos lembrando ao governo dessa responsabilidade. Eu estou aqui casualmente, senador Álvaro Dias, senador Mozarino Cavalcante, com uma carta da Comissão dos Aposentados do Aeros, do meu estado, o Sindicato de Aeroviários de Porto Alegre, que chegou ao meu gabinete. E eu gostaria que esta carta integrasse aí o texto no teor, nos anais do Senado Federal,
porque ela é um documento que precisa ficar registrado para realmente confirmar o descaso no cumprimento de uma decisão judicial que favorece um direito líquido e certo dos aposentados do Fundo Aeros. Não é admissível o descumprimento dessa decisão da Justiça. Essa é mais uma das centenas de manifestações que eu tenho recebido sobre esse assunto. No documento, os aeronautas e aeroviários, aí são comandantes da Varig, pilotos e copilotos, comissários de bordo, que lamentam muito, como disse o senador Álvaro Dias, a morte já de 700 aposentados, companheiros de trabalho, que não viram resgatado um direito deles e sequer puderam ter esse direito de receber a integralidade das suas aposentadorias. Eles falam de valores de aposentadorias que despencaram para apenas 8% do pagamento correto e pedem o cumprimento da Constituição Federal e da determinação da Justiça. Não é possível esse descuido e essa desatenção. Senadores, mais de 6 anos se passaram desde a liquidação do Fundo Aeros e não há qualquer sinal de dinheiro para que esses aposentados e pensionistas comprem medicamentos ou alimentos, mesmo após terem dedicado a vida inteira aos serviços da aviação, cumprindo a lei como contribuintes regulares deste fundo. Falhou a Secretaria de Previdência Complementar e o governo, que é essa secretaria, órgão do governo, se falhou, o governo tem a responsabilidade moral e ética de cumprir agora uma determinação judicial. Me impressiona muito o fato de o governo federal não cumprir a decisão da 14ª Vara Federal de Brasília, que no último dia 13 de julho deste ano responsabilizou a União pela quebra do Aeros e a pagar aproximadamente 23 milhões de reais por mês aos aposentados que aplicaram no fundo. Injustificadamente, a Advocacia Geral da União recorreu da sentença e o Sindicato Nacional dos Aeronautas, autor da ação, ainda está, desde 2004, sem respostas efetivas do governo federal para este pleito e este processo. É preciso deixar muito claro que o governo precisa se responsabilizar por essa questão. A ausência do Estado, enquanto fiscal das empresas falidas e do fundo de pensão liquidado, está sendo questionada agora e é justo que a União arque com essa responsabilidade, como determina a Justiça. Quem teve a oportunidade de ler uma reportagem recente do jornal Correio Brasiliense perceberá que alguns desses aposentados têm recebido por mês de 40 a 100 reais, vou repetir, 40 a 100 reais de aposentadoria. É muito menos do que o salário mínimo orçado para 2013, no valor de R$ 670,97. Eu diria, é uma vergonha, é um escárnio a essas pessoas. Em alguns casos, aposentados que desenvolveram doenças graves, como câncer, não puderam tratar a doença e morreram por não terem condições emocionais nem financeiras para lidar com essa dramática situação. Os casos de depressão causados por essa situação também são inúmeros. Para tentar imaginar o tamanho desse problema, tentem, senhores senadores, pensar no desespero de uma família que dedicou uma vida inteira ao trabalho, cumpriu suas obrigações previdenciárias, fez planos de saúde e depósitos regulares, acreditando num sistema fiscalizado pelo governo por essa Secretaria de Aposentadoria Complementar, que simplesmente não existe mais. Sumiu a poupança e o dinheiro. Agora imagine essas pessoas tentando sobreviver aos 76 anos de idade, tendo que ir ao médico sem plano de saúde, comprar alimentos ou medicamentos sem recursos suficientes, com as limitações físicas da maioridade e sabendo ainda que o direito de receber o resto da aposentadoria é algo que não está acontecendo. Realmente não há cidadão que consiga lidar por muito tempo com essa limitação básica e com essa grave injustiça. Além disso, os funcionários que estão na ativa, que depositaram os recursos no Fundo Aeros, com a esperança de recebê-los no futuro, ainda terão que esperar outras decisões judiciais para ter o direito ao recurso que é de direito deles. Portanto, prezados senhoras e senhores senadores, peço mais uma vez
que a União, e especialmente a Advocacia Geral da União, considere essa questão e cumpra a decisão da Justiça. É o mínimo que se espera numa democracia, no Estado de Direito. Até para que essa decisão da Justiça seja, mais do que qualquer coisa, justiça para com os aposentados do Fundo Aeros. Muito obrigada, senhor presidente Mozarino Cavalcante. Dona Amélia, ouvido Vossa Excelência presidir.